Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa sexta-feira, dia 17 de março. Sextou, bebê! Nessa quinta-feira foi um dia tranquilo para mim, né? À tarde eu não fiz nenhum jogo da Europa League, da Conference League, tirei o dia para resolver algumas coisas pessoais. E vim trabalhar à noite, né, no jogo do Cerro Porteño com Fortaleza, começando. Até que estava conversando com a galera lá no grupo da resenha que a gente tem, né? Que são dos assinantes do grupo VIP. Tem um grupo que todo mundo consegue falar ali. E mandei pra galera do grupo VIP, no Instagram, que eu fiz uma entrada em Lei Fortaleza e fui muito teimoso nessa entrada, porque eu vi um Fortaleza mal, desconectado, mas perigoso no ataque, né? E o Jean me salvou algumas vezes e tive a sorte de conseguir pegar o gol do Cerro Porteño. Estava também dentro do over à frente na partida no segundo tempo. Isso é um golaço do Cerro 2-0. E como eu comentei, eu esqueci de gravar, né, ontem os Jogos do Radar com esse jogo do Cerro Porteño do Fortaleza, mas eu mandei lá pra galera do VIP do Free o videozinho explicando qual seria a minha leitura pro jogo. E nessa leitura tava, se o Fortaleza se abrisse, né, que teria muito perigo contra o ataque do Cerro, que mesmo contra o Curicó Unido, que foi 1-0, o Cerro perdeu várias oportunidades para matar o jogo no contra-ataque. E aconteceu a mesma coisa, o Cerro perdeu, na verdade teve 2 gols anulados e tomou 2-1 no contra-ataque, mas a gente conseguiu pegar a alavancagem nesse gol. No Grêmio, eu vim com a ideia de tentar trabalhar alguma coisa no mercado de gols, né? Eu sabia que seria um jogo bem aberto. O goleiro do Ferroviário mesmo, tomando 3-0, para mim foi o nome da partida, fez grandes defesas, pegou um pênalti do Luizito Soares e a gente conseguiu pegar o over limite no HT e o over à frente no segundo tempo e o limite também no segundo tempo. Então foi um dia bem positivo, né? Foram 7 entradas no total, 6 greens e 1 red, e o meu red foi que eu usei parte do lucro para tentar pegar um possível quarto gol no Grêmio que não veio. Oportunidades não faltaram. Tá tendo agora Vasco e ABC 0-0 e eu estou no over à frente dessa partida. Como eu não vou mexer nessa posição, vim aqui gravar os Jogos do Radar. Beleza? Vamos começar nossa sexta-feira com Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen às 16h30. O Borussia Mönchengladbach nessa temporada vem muito mal, né? De temporadas passadas e retrasadas, era um time muito rápido, de transição muito boa, de aplicar goleada no Bayern de Munique. Stindl, Plea, Thuram, continua o time, mas algo aconteceu. O Gladbach é o 10º, o Werder Bremen é o 11º, estão praticamente empatados em tudo. Dentro de casa o Gladbach tem 7 vitórias em 12 jogos, é um bom mandante, né? Só perdeu 3. E fora de casa o Bremen tem 4 vitórias em 11 jogos, perdeu 5. Deixa eu ver os últimos jogos do Gladbach dentro de casa. Vem de 3 jogos sem derrota, né? Mais empate com o Freiburg 0-0. Bateu o Bayern de Munique 3-2, empate com o Schalke 0-0 e uma derrota 3-2 para o Bayer Leverkusen. Quando tem gol, tem muitos gols, né? Quando não tem... O Werder Bremen fora de casa vem de derrota para o Augsburg 2-1, Frankfurt 2-0, bateu o Stuttgart 2-0, que vai brigar contra o rebaixamento, e tomou de 7 do Colônia. O head-to-head entre eles tem um 5-1 do Bremen, um 4-2 do Gladbach. Dentro de casa o Gladbach venceu as duas últimas, 1-0 e 3-1, além de um 0-0 também. Se pegar aqui, são 3 jogos de mais gols, 2 jogos de under, né? Mas um favoritismo aqui para o Gladbach. O negócio é confiar nessa cotação do Borussia Mönchengladbach. Deixa eu ver o time, Stindl, Plea, Thuram e o Hoffmann, né? O quarteto de frente. O Bremen vai com o Füllkrug e o Marvin Durt. É um jogo para over, né? Mas 1,17 over 1,5 muito baixo. 2,5, 1,60. Acredito num jogo para mercado de gols, tá? Saindo um gol rápido, então acredito até num 3,5, tá? Pode ser interessante. Esse 3,5 e free betando a posição. Na Bundesliga 2, a gente tem o Arminia Bielefeld contra o Nuremberg. Não tem cotação aqui, mas o Arminia deve ser um pouco favorito. O Nuremberg é 12º, o Arminia é 15º.
Dentro de casa, o Arminia tem 5 vitórias em 12 jogos. Venceu 5, perdeu 7, ainda não empatou. Fora de casa, o Nuremberg tem 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Arminia, dentro de casa, nos últimos jogos, vem de vitória contra o Darmstadt, um dos líderes da competição, né? Aqui, ó, o líder da competição, 3-1, porque o Hamburgo também perdeu no último jogo. Aí vem de derrota para Heidenheim, Hansa Rostock, Sandhausen, bateu o Magdeburg e perdeu para o Kaiserslautern. 1, 2, 3, 4 jogos de over e 2 jogos de under. Nuremberg fora de casa vem de um 3-0 para o Hamburgo, um 5-0 para o Heidenheim, perdeu para o Greuther Fürth 1-0 e empatou com o Hansa Rostock 1-1. Aqui eu venho para trabalhar 2 cenários. O primeiro, leia o Nuremberg caso o Arminia saia atrás do placar. O time do Arminia, quando sai atrás, tem muito desespero e dentro de casa pode ser que pinte um empate, e trabalhar o mercado de gols. Bom, Heidenheim e Karlsruhe, eu não vou trabalhar o match odds, vou trabalhar somente o mercado de gols. O Heidenheim é terceiro, viu os dois de cima perderem na última rodada. Como é que foi a última rodada do Heidenheim? O Heidenheim perdeu também, né? Ah, não, empatou com o Fortuna. Bom. Dentro de casa, o Heidenheim é o melhor líder, o melhor mandante da competição. São 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos. Tem quase 3 gols por partida e toma um pouco, né? Um golzinho a mais por partida. E fora de casa, o Karlsruhe tem 4 vitórias em 11 jogos, 5 derrotas, 16 gols feitos e 4 gols sofridos. Heidenheim dentro de casa vem de 2, 4, 5 vitórias em 6 jogos. 1, 2, 3, 4 jogos de over. E o Karlsruhe fora de casa vem de 2 vitórias contra o Hansa Sandhausen, um empate com o Magdeburg e uma derrota para o Kaiserslautern. Acredito que um jogo bem aberto, tá? Saindo um gol rápido também. Acho bem interessante. Na Holanda a gente não tem os líderes jogando. Aqui a gente tem um jogo importante, ó. Bruges, Cercle Bruges, né? Não é o Bruges mais conhecido, o Clube Bruges. Pega o Genk, que é o líder da competição. O Genk teve a venda de um jogador importantíssimo, o Paul Onuachu. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pesquisa rápida aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar no SofaScore para onde que ele foi. Paul Onuachu. Cadê Bélgica? Acho que eu consigo achar como melhores jogadores. Cadê? Acho que nem tá mais aqui, ó. Ele era um dos goleadores. Deixa eu ver aqui. Pô, não tem gols aqui. Assistência, grande chance, metas. Deixa eu ver gols, assistência. Aqui, ó, Paul Onuachu. Ele foi pro Southampton, saiu da Bélgica para ser campeão, para ser rebaixado pro Southampton, mas é um time da Inglaterra. Se pegar os jogos dele aqui, ó, eram sempre jogos interessantes, de bastante gols, ó. Metendo gol, metendo 2, metendo 1, metendo 4. Perdeu um jogador importantíssimo, gente, né? E no último jogo perdeu dentro de casa para o União Saint-Gilloise, que hoje se classificou, né, contra a União Berlim. Viu essa diferença cair para 5 pontos. Então um jogo importantíssimo contra o Cercle Bruges. Essa diferença, obviamente, pode baixar aí para 2 pontos, tá? Dentro de casa, o Cercle Bruges tem 6 vitórias em 14 jogos. Perdeu pouco, perdeu 2 vezes, mas são 6 vitórias e 6 empates. E fora de casa, o Genk é o melhor visitante. 9 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Genk fora de casa, mais importante é isso, ó, vem de 2 empates, 1 vitória contra o Gent, um jogo que aqui já não tinha o Paul Onuachu, se eu não me engano. O time conseguiu achar os gols, mas passou muito perrengue. Empatou com o Eupen e venceu o Westerlo. 4 jogos de over e 1 jogo de under. Deixa eu ver o Cercle Bruges aqui, ó. Não perde em casa 5 jogos. Só um jogo que não deu under. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, tá? Aqui eu vou ficar de olho no lei, a equipe do Bruges. Caso o Bruges saia na frente do placar, tá? Essa odd aqui vai abaixar bastante e a gente pode ter um desespero do Genk com uma recuperação e, obviamente, ficar de olho no mercado de gols, tá? Pode não dar 4, 5 gols, mas pode ser interessante um asiático ali, tá? Ou um limite no primeiro tempo. Valladolid e Bilbao, né? Vou pular. Na terceira liga da Alemanha também. Na Ligue 1 a gente tem o Lyon com Nantes. Tô fazendo pouco o campeonato francês nessa temporada.
A gente tem o Lyon 10º, Nantes 14º. O Lyon dentro de casa 6 vitórias em 13 jogos. Fora de casa o Nantes só tem 2 vitórias em 14 jogos. Buscar um back Lyon aqui, deixa eu ver os últimos jogos do Lyon dentro de casa. São 3 vitórias e 2 empates. O Nantes fora vem de 2 derrotas contra o Lens e o PSG. Um empate com a Juventus, né, na Europa League. E classificação para cima do Angers e a vitória para cima do Ajaccio. Vamos ver se dá para pegar alguma coisa num back Lyon. Ver se eu consigo fazer esse jogo. Paulista, cara, aqui é torneio do interior, né? Mirassol e Guarani. Só que hoje estava conversando com um amigo meu, que é empresário do Richard, que é do Flamengo, né? E eu acho que os 2 melhores jogadores do Guarani não jogam, que são o Richard e o Giovanni Augusto, tá? Então aqui, se eu vier fazer esse jogo aqui, dá para ficar de olho no Leia Guarani, obviamente dependendo da cotação. Na Premier League a gente tem Nottingham Forest e Newcastle. Odd baixa para o Newcastle, 1,62. Newcastle é 5º, o Nottingham Forest é 14º. Dentro de casa o Nottingham tem 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, né? Agora com a legião de brasileiros. E o Newcastle é o 6º melhor visitante, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Nottingham dentro de casa, empatou com Everton, empatou com City, venceu o Leeds, perdeu para o United e bateu o Leicester. São bons resultados do Nottingham, hein? Difícil. Fora de casa, o Newcastle perdeu para City, United, empatou com o Bournemouth, que é o time que vai brigar contra o rebaixamento também, e venceu o Southampton. Southampton é o último. O Bournemouth é o 18º. Cara, tô achando baixa essa cotação do Newcastle, hein? Baixa. Ainda mais aqui, ó. Concedeu nas últimas 7 partidas gol. Concedeu o primeiro nas últimas 4. Que eu vou ficar de olho nessa correção de preço aqui do Newcastle e ficar de olho também no mercado de gols. Sempre comento com vocês, o time do Nottingham Forest é um time que cede bastante oportunidade para o adversário, né? Aqui, ó, que é interessante também. Concedeu nas últimas 8 partidas, concedeu 2 ou mais gols em 6 partidas e over 2,5 nas últimas 3 partidas. Na Primeira Liga a gente não tem os principais. Aqui na Arábia Saudita pulando. Na Itália a gente tem Sassuolo e Spezia 2,5. Aqui não tem cotação para cá. Acredito que a odd do Sassuolo deve estar perto de 1,80, 1,90. Se for mais baixo que isso, dá para ficar de olho numa correção. O Sassuolo dentro de casa tem 5 vitórias e 5 derrotas em 12 jogos. E o Spezia fora de casa, que vem de uma vitória dentro de casa sobre a Inter, né? 2-1, se eu não me engano. 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Muito mal o Spezia fora de casa, né? Menos de 1 gol por jogo e tomou quase 2 gols por partida. Último jogo do Sassuolo, os últimos jogos. Bateu a Roma 4-3, Cremonese 3-2 e o Lecce 1-0. Dentro de casa, tinha perdido para o Napoli, bateu a Atalanta e perdeu para Lazio. E com uma grande diferença, né, que eu sempre comento para ver jogo do Sassuolo, se esse menino aqui vai jogar, Domenico Berardi, é um excelente jogador para o Sassuolo, é o líder do Sassuolo. O Spezia, bateu a Inter 2-1, mas fora de casa vem de 4 jogos sem vitória. Empatou com a Udinese e com o Empoli, os 2 jogos por 2-2. Perdeu para o Bolonha 2-0, foi atropelado pela Atalanta 5-2 e uma vitória para cima do Torino 1-0. Se o Berardi realmente jogar, dá para ficar de olho num back Sassuolo, né? Pelos últimos jogos do Sassuolo e também do Spezia, né? E ficar de olho no mercado de gol. A gente viu que o time do Spezia, pelo menos nas últimas 2 partidas, tiveram 4 gols. Atalanta e Empoli. Aqui a odd da Atalanta deve estar perto de 1,50, né? Deve estar muito mais alta que isso. A Atalanta que não vem num momento bom, né? É o 6º do campeonato italiano. A Atalanta que fez aí quartas de Champions, né? Recentemente, brigando por título da Copa Itália, liderança no campeonato italiano. Ela é a 6ª colocada, briga obviamente por competições europeias, né? Faltam 12 partidas, tem 36 pontos em disputa, né? Teoricamente pode ser até campeã a Atalanta. Então vai brigar aqui para pegar uma vaga na Champions. O Empoli tem 28 pontos, Verona com 19.
Falta muito jogo, né? Mas acredito que o Empoli não vai cair. Dentro de casa, a Atalanta, como não vem bem ao comandante, são 5 vitórias em 12 jogos, 4 derrotas. E o Empoli fora, 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, a Atalanta bateu 2-0. O último jogo da Atalanta dentro de casa, 1-0 Empoli e 0-0. Preocupante, isso daqui é preocupante, hein? É preocupante. Falei que trabalhar esse lei Empoli, a odd vai estar muito baixa. Muito baixa. Vou dar a dúvida aqui do back Atalanta. Deixa eu ver quem vai jogar na Atalanta. Zapata, Lukman e Pasalic. Muriel segue machucado? Aqui não aparece. Foi negociado o Muriel? Acho que não. Acho que tá aí ainda. Vamos ver. E para encerrar, na Superliga da Turquia, a gente tem Konyaspor e Galatasaray. Galatasaray é o líder da competição, são 9 pontos de frente, tem um jogo a mais que o Fenerbahçe. O Konyaspor é o 8º, dentro de... O Konyaspor luta mais por nada, né? 7 pontos, gente pra caramba pra cair. Besiktas tem 46, são 15 pontos, luta mais por nada. Dentro de casa, o Konyaspor tem 3 vitórias em 12 jogos, perdeu 4. E o Galatasaray é o melhor visitante, 9 jogos, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos jogos, o Konyaspor dentro de casa empatou com o Giresunspor, 3 derrotas e 3 empates. Pode ser que caiba um lei Konyaspor. Galatasaray fora de casa vem de 4 vitórias. Os 4 jogos de over. Head to head. Konyaspor dentro de casa 2-0 e o Konyaspor dentro de casa 4-3. Os últimos 2 jogos do Konyaspor, vitória do Konyaspor. E aí? E aí? Ver se a gente consegue pegar um lei Konyaspor e ficar de olho no mercado de burro. Beleza? É isso. Vambora que a sexta-feira promete. Foi igual essa quinta-feira, igual a gente está batendo aí o mês de março, vai ser excelente. Quem vem aí ver nossos vídeos, quem não segue a gente ainda, segue a gente, ativa o sininho, curta o nosso vídeo, comenta aí se a gente deixou alguma informação de passar e compartilha com os amigos, muito importante essa colaboração de vocês. Beleza? Valeu, a gente está de volta. Abraço!